Olá, bom dia, tudo jóia, tudo bem? É muito importante o assunto que eu irei falar aqui. Eu vou falar sobre glossolalia religiosa, o dom de línguas, que é muito interessante nós compreendermos, nós entendermos esse fenômeno de uma forma toda especial. E o dom de línguas estranhas, que pode realmente trazer para muitas pessoas muita confusão. Muitos não creem que o Pentecostes houve aquele derramamento do Espírito Santo, como no Pentecostes, foi na realidade apenas aquela vez. E as línguas estranhas ali que aconteceram, quando fala Atos capítulo 2, as pessoas entendiam a língua na sua própria língua materna. Foi um fenômeno que Deus usou através do Espírito Santo para que as pessoas entendessem o Evangelho, porque serviu para a evangelização, né? Então nós vemos ali em Atos capítulo 2, quando a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e as pessoas ouviram o Evangelho ali na descida do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, levantou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então as pessoas entendiam, as pessoas das nações que ali estavam. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Nós observamos aqui a manifestação do dom do Espírito Santo. E a interpretação em línguas, interpretação teológica tradicional para os fatos narrados de Atos dos Apóstolos, não admite a repetição dos fatos do Pentecostes. Na realidade, essa repetição do Pentecostes ela não acontece mais, a não ser em casos especiais. Eu, por exemplo, eu falo em línguas desde meus 12 anos de idade, porém, línguas concedidas pelo Espírito Santo. Eu fui missionário no Paraguai, e a primeira vez que eu fui ao Paraguai, sem nunca ter estudado Guarani, Deus me usou em Guarani. Como uma outra vez em Foz do Iguaçu, Deus me usou em japonês. E uma outra vez em árabe. Eu não sei japonês, eu não sei Guarani, eu não sei árabe. E isso é muito interessante, isso aconteceu na minha vida. Aí nós temos aí a glossolalia religiosa, que é a interpretação teológica universal, a interpretação teológica moderna sobre os mesmos fatos, onde a admissão, onde há a admissão de que os fenômenos de Pentecostes se reproduzem nos tempos atuais, gerou os movimentos pentecostais e de renovação. Só que o que acontece hoje não é no caso como aconteceu no Pentecostes. Aí nós temos a glossolalia, que é um conceito psiquiátrico e linguístico para diversos fenômenos, fatos de fala incompreensível. Aí nós temos a xenoglossia, que é o conceito psiquiátrico e fenômeno reconhecido, onde o indivíduo fala idiomas, línguas
desconhecidas. Então é muito importante esse falar em línguas. Esse falar em línguas. Fala na língua natal, cada ouvinte entende a sua. Isso foi o que aconteceu no Pentecostes. E na glossolalia religiosa é a língua inspirada pelo Espírito Santo. E na xenoglossia é fala estrangeira desconhecida pelo falante. E essa origem, na realidade, do falar em línguas é um fenômeno religioso cristão, é a origem do Espírito Santo, é uma origem divina. E isso está registrado justamente no livro de Atos dos Apóstolos, nos cultos religiosos em que as pessoas elas aceitam, na realidade, o falar em línguas. E nós vemos esse conceito realmente dentro do movimento pentecostal. Dentro do movimento pentecostal, nós vamos ver essa manifestação gloriosa do Espírito Santo. E no cristianismo, glossolalia religiosa ou dom de línguas é narrado pela primeira vez na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Então observem que no Novo Testamento é que acontece justamente o fenômeno de falar em línguas. Não acontece no Velho Testamento. Esses dias eu vi uma pessoa de renome, uma pessoa que até doutor em teologia, dizendo que aqueles anciãos lá que receberam o Espírito Santo, eles falavam em línguas, mas a Bíblia não fala isso. O falar em línguas, na realidade, acontece no Pentecostes, que descreve o evento que ocorreu no dia de Pentecostes. Uma data em que judeus de várias partes do mundo se reuniam em Jerusalém, como eu já citei aí, através da leitura, partos, medas, elamitas, povos da Mesopotâmia, etc. O texto que eu li. E havia eles se maravilhavam aí por conseguir ouvir a mensagem na sua própria língua ou dialeto. Ali foi um fenômeno extraordinário que Deus permitiu para a propagação do Evangelho. Esses tais se maravilhavam por conseguir ouvir a mensagem na sua própria língua. Sinal similar ocorreu na casa de Cornélio, um oficial romano. E além disso, o apóstolo Pedro teve uma visão de que não deveriam ser recusados aqueles a quem Deus purificasse, independentemente da origem. Esse sinal, na realidade, mostra o objetivo de Deus de trazer o Evangelho para todas as nações, para que as pessoas entendessem o Evangelho, de formas que Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteram. A análise dos glossoláticos revela, segundo eu estou vendo aqui, uma pseudolíngua que carece de sintaxe consistente. Na realidade, quando ele fala pseudolíngua, é porque não é uma língua realmente conhecida. Hoje, as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo falam em línguas, que alguns falam que é uma pseudolíngua. Quer dizer, pseudolíngua no sentido de não é um português, não é um francês, mas em línguas fala exaltando a Deus através do Espírito Santo. Aí nós temos os grupos daqueles que acreditam, daqueles que não acreditam. Segundo a doutrina cristã tradicional, antes do advento do pentecostalismo e neopentecostalismo, foi amplamente difundida a crença de que o fenômeno de falar em línguas foi resultado do dia de Pentecostes. E é claro, o Pentecostes, na realidade, trouxe essa manifestação do Espírito Santo, lembrando mais uma vez que ali, naquele momento, naquela ocasião, as pessoas entendiam na sua própria língua materna. E segundo esse entendimento, o fenômeno das línguas narrado em Pentecostes não é o mesmo narrado em São Paulo, na primeira carta aos Coríntios. É claro que não. E sendo esse decorrente do paganismo que ainda se praticava naquela cidade da Grécia antiga. Mas o que acontece em Coríntios não é nada do paganismo, é o Espírito Santo atuando na vida das pessoas.
E como é essa interpretação para o dom de línguas? Apesar dessa descrição bíblica, algumas denominações religiosas confundem o chamado dom de línguas com a glossolalia, ou mesmo com a xenoglossia. E assim tem a glossolalia como a tradução para o dom de línguas em denominações pentecostais e neopentecostais. Aí nós temos a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã e outras correntes teológicas que aceitam o dom de línguas. Já a xenoglossia, segundo estudos antropológicos feitos no Brasil, são mais raros, pois consistem em falar em uma língua viva ou morta, né? O sociólogo Pedro A. Ribeiro de Oliveira, por exemplo, consignou em uma pesquisa que ele fez a existência de apenas um caso de xenolalia, né? Ou xenoglossia, entre os grupos evangélicos pesquisados, apontando que a grande maioria dizia falar em glossolalia, é um conjunto de pronunciados de modo ritmíco sem significado aparente. Na realidade, quando fala-se em línguas estranhas, conforme Coríntios fala aqui o dom de línguas, que para alguns realmente é uma língua que a pessoa não sabe falar, mas que fala, é uma língua humana. Porém, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que aquele que fala em línguas fala aos anjos, né? São línguas angelicais, falam a Deus. E até ele diz, se você não souber interpretar, que fique calado, porque também a interpretação é um dom do Espírito Santo. Aqui nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, que há diversidade, e portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que é útil, porque pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, observe-se, os dons são vários, a outro pelo mesmo Espírito, operação de maravilhas, ciência, o dom de discernir espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então veja aqui que o dom de línguas está aqui presente. Esse dom de línguas aqui, segundo nós pentecostais entendemos, é o falar em línguas angelicais. E não é porque a pessoa diz fala em línguas que a pessoa tem que falar. É algo concedido pelo Espírito Santo, que algumas outras correntes teológicas não aceitam como acontece essa manifestação no meio pentecostal. Aí nós vemos o dom de línguas na modernidade. Existem nas modernas acepções para o falar em línguas 3 formas de manifestação nos cultos religiosos: o falar, o orar e finalmente o cantar em línguas. Quanto à condição consciencial do momento, disse que pode ser estáticos e não estáticos. E nós vemos aí essa manifestação dada pelo Espírito Santo e acontece na realidade no meio pentecostal, nas pessoas que acreditam no dom de línguas e mesmo na renovação carismática, isso também acontece. E é o cumprimento da profecia de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E Oliveira Júnior, estudioso da PUC de São Paulo, refere-se à glossolalia como a língua dos anjos, e que, portanto, não precisa de significado outro. Naquele contexto, né, que inserido, aí nós temos a glossolalia religiosa. Segundo esse autor, o embasamento para o dom de línguas pelas denominações cristãs modernas afastam-se do conceito de Atos dos Apóstolos. É claro que Atos dos Apóstolos
nós vemos ali aquela manifestação de línguas, como eu já disse no início desta live, com o objetivo do evangelho ser realmente semeado. E aí nós vemos o apóstolo Paulo, né, notadamente com as expressões que considera ligadas aos fatos narrados de Atos, tais como língua dos anjos, 1 Coríntios 13:1, palavras inefáveis ditas no paraíso, cânticos em espírito. 1 Coríntios 14, vamos ver aqui, 1 Coríntios 14 e o versículo 15, nós vemos aí o falar em línguas, a manifestação do falar em línguas, e 14:15 diz o seguinte: que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Significa que quando eu estou falando em línguas, eu sei que eu estou falando em línguas. Eu não entendo aquilo que eu estou falando, a não ser que Deus me dê a interpretação. No meu caso, várias vezes já falei em línguas e Deus me deu aquela interpretação que já torna-se uma profecia audível. E a Igreja Católica não nega existir, até a Igreja Católica não nega existir o dom de línguas, como foi afirmado por São Paulo na primeira carta aos Coríntios, testemunhado pelos apóstolos e pelos santos padres, mesmo que a manifestação desse carisma seja de um certo modo incomum a muitos fiéis, mas nós vemos aí a movimentação carismática, né? A renovação carismática católica, que não é estranha ao ensinamento da Igreja, já que a mesma tem esse reconhecimento e essa aprovação desse movimento forte ocorrido na Igreja Católica. Logo, esse dom de línguas, ele vem exaltar o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, de uma forma muito especial. E no protestantismo nós vemos a glossolalia, conhecida como dom de línguas, ou simplesmente o falar em línguas, é admitido pelas correntes pentecostais e neopentecostais. E as demais igrejas tidas como igrejas tradicionais refutam essa manifestação contemporânea, né, da glossolalia, como algumas igrejas federadas, igreja presbiteriana, apesar de que já existem igrejas presbiterianas renovadas, igreja batista, na sua maioria já aceita o dom de línguas, já falam em línguas, mas outros não acreditam, outros não creem. E é um assunto muito polêmico, é um assunto muito forte, mas o que nós estamos enfatizando aqui é o que o dom de línguas ele é real, tá? É maravilhoso. E o fenômeno que se alega ter ocorrido durante o Pentecostes pode ser entendido também como xenoglossia, uma oração em línguas desconhecida de quem ora, mas que existe ou já existiu ainda do domínio humano, uma vez que os povos de todas as nações encontravam-se ali em Jerusalém e ouviam dos apóstolos, ouviam as pregações cristãs no seu próprio idioma. E a glossolalia é um fenômeno que teria se dado, sobretudo, na comunidade cristã da igreja em Corinto. Aí nós vemos Coríntios capítulo 12, mas também nas de Cesareia, em Éfeso. Gente, a manifestação do Espírito Santo é algo muito especial. Existem sim muitas situações que nós observamos na atualidade, que as pessoas extrapolam essas manifestações, algumas coisas que não é realmente de Deus. E nós devemos ter muito cuidado ao falarmos sobre esse assunto, ao ministrarmos sobre esse assunto. E de acordo com o Novo Testamento, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência enviada pelo próprio Cristo, como registrado no Evangelho de Lucas, que Jesus o descreve como a promessa do Pai, através do qual os crentes receberiam o poder do alto, né? Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí nós vemos Jesus referindo-se aí ao batismo com o Espírito Santo
como uma experiência através da qual os discípulos receberiam o poder para testemunhar a palavra de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E nós vemos aí Atos capítulo 1 e o versículo 5, vamos ler. Atos capítulo 1 e o versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E Atos capítulo 8, versículo 16, Atos capítulo 8, e o versículo 16, diz o seguinte: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. A Bíblia fala-nos que o Espírito Santo concede os dons espirituais, ou seja, essas aptidões, essas habilidades, ou ainda carismas, tais como profecia, curas, o dom da fé, variedades de línguas, interpretações de línguas. E alguns acreditam que esses dons foram derramados apenas aos cristãos no tempo do Pentecostes, que é a corrente sensacionalista. Porém, na realidade, o Pentecostes, ele continua. João Pedro, bom dia, tudo bem, querido? Ele continua na vida das pessoas que acreditam. E a efusão do Espírito Santo trazia, na realidade, um grande poder para a propagação do Evangelho. Obrigado, João, que Deus te abençoe aí, tá? E essa efusão do Espírito Santo acontece na vida das pessoas. Para que eu possa ter, na realidade, o Espírito Santo, eu necessito aceitar a Jesus como o meu Senhor e Salvador, ter a experiência do novo nascimento, e após o arrependimento, você passa pelo batismo das águas. Evidentemente, o Espírito Santo já está na tua vida, já está no teu coração, mas que você possa orar buscando esse poder, essa dádiva do Espírito Santo. Na teologia pentecostal e carismática, o batismo do Espírito Santo é uma experiência cristã distinta da recepção do Espírito Santo. E a base bíblica está fundamentada na descrição do Pentecostes em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, versículo 1 ao versículo 4. E comparando com a recepção do Espírito Santo em João 20 e 22, os pentecostais enfatizam que ser batizado com o Espírito Santo é ser imerso, é ser submergido nessa dimensão espiritual maravilhosa, nessa obra maravilhosa do Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas. Eu fui batizado com o Espírito Santo aos 12 anos de idade, e naquele momento, naquela época, eu estava na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não aceita o dom de línguas como os pentecostais aceitam. Mas, no entanto, eu fui batizado com o Espírito Santo naquela ocasião. Eu e mais quatro pessoas. Em João 20, o versículo 22 diz o seguinte: e agora o que é ligado, eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E aqui nós vemos sim, meu querido. E assim o Espírito Santo, eu sou teólogo, professor de teologia também. E assim o Espírito Santo, ele vai nos revelando a sua vontade, o seu querer. Nós vamos entendendo a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós entendemos o poder do Espírito Santo, nós temos uma experiência sobrenatural maravilhosa, e vamos tendo a revelação de Deus em nossas vidas, em nossos corações. E alguns observam que os dons espirituais são como um sinal particular.
mencionados somente em lugares onde o grupo especial se converteu ali no dia de Pentecostes. Os discípulos originais receberam no Pentecostes, Atos 2, 1 a 11, sobre os primeiros gentios, possivelmente prosélitos. Também foram recebendo o Espírito Santo, e o Espírito Santo atua na vida das pessoas, levando as pessoas a falarem realmente noutras línguas, conforme o seu querer, conforme a sua vontade. É uma experiência gloriosa, é uma experiência maravilhosa. Eu até coloquei no Face, não nego que eu sou pentecostal, não posso negar que eu creio em revelações, que eu creio em profecias. Não é qualquer revelação, não é qualquer profecia, tudo tem que ser bem ordenado. Para isso, o apóstolo Paulo, também na igreja de Coríntios, ele tem um capítulo específico mostrando como deve ser essa regularização dos dons espirituais na vida das pessoas. Mas carismáticos e pentecostais diferem uma das outras na evidência de que necessitam para provar o batismo no Espírito Santo. Carismáticos olham muito para o fruto do Espírito, mencionados em Gálatas capítulo 2, e isso é necessário, isso é importante. Os pentecostais irão procurar glossolalia, que é o falar em línguas, profecia, outros frutos do Espírito, descrito em 1 Coríntios capítulo 12, mas esta era, de acordo com os pentecostais, a experiência normal de todos na igreja primitiva, apesar das instâncias de convertidos receber o Espírito Santo, sem falar em línguas, como Paulo e o eunuco etíope, mas nem todas as igrejas pentecostais aceitam que todos os cristãos recebem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é recebido através da nossa conversão, da nossa entrega. Já ali, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu recebi o Espírito Santo. E o Pentecostes, gente, é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão e comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus. O Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa e ocorre no 10º dia depois da celebração. Então vejamos que por isso que nós somos ditos como pentecostais. Como pentecostais, nós acreditamos realmente nos dons do Espírito Santo e, como está narrado na Bíblia, acreditamos nessa evidência. Abraão, tudo bem? Acreditamos, aqui é uma live onde eu estou pregando, onde eu estou ensinando, não é uma live onde eu possa estar respondendo a determinadas perguntas, ok? Nós estamos aqui em uma live com o objetivo de transmitir a mensagem de Deus para as pessoas. Eu peço que entendam isso. Então, queridos, essa doutrina cristã, né, é uma doutrina maravilhosa, e nós vemos aí sobre as línguas estranhas, a interpretação das línguas estranhas. Nós precisamos entender que é um processo de Deus e que na modernidade nós temos sim o batismo com o Espírito Santo, nós temos as pessoas falando em línguas, exaltando o poder de Deus, e o profeta Joel, ele falou sobre o Espírito Santo, né, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. É um fenômeno que tem acontecido dia após dia, momento após momento. Agora, o Espírito Santo, ele leva a pessoa a ter comunhão com Deus, a ter uma intimidade com o Senhor. Esse poder do Espírito Santo leva-nos a termos essa comunhão maravilhosa com o Senhor, e leva-nos a ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Não adianta eu dizer que eu falo em línguas, não adianta eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo, se eu não tenho o fruto do Espírito Santo na minha vida. Qual é o fruto do Espírito Santo? Eu vou ler aqui para vocês, ok? Que é necessário que
esteja em nossos corações de uma forma muito especial, atuando em nossa vida espiritual, atuando em nossos corações. E nós temos aqui Gálatas capítulo 5, versículo 16: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora observem aqui o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Nós precisamos, na realidade, ter o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, a atuação de Deus em nossos corações, e que nós possamos falar em línguas, mas que nós possamos, na realidade, ter o fruto do Espírito Santo em nossos corações, de uma forma maravilhosa, de uma forma fenomenal, dando lugar ao Espírito Santo, e que o Espírito Santo encha os nossos corações nesta manhã. Eu te convido a tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu te convido a ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é, na realidade, ter essa efusão do Espírito Santo em seu coração. E hoje o Espírito Santo habita em nós. No Velho Testamento, o Espírito Santo atuava sobre as pessoas, mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Espírito Santo mora em nossos corações. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado a vocês aí que participaram, a vocês aí que irão ouvir esta live. Que Deus abençoe e que o Senhor te dê a oportunidade de você ter uma experiência espiritual do Fala em Línguas, da interpretação de línguas e dos dons do Espírito Santo atuando em tua vida. Amém?